vamos silenciar os nossos corações. Então vamos, neste momento, silenciar os nossos corações, as nossas mentes, e confiando plenamente no Mestre Jesus, nos amigos espirituais que envolvem este planeta azul com as tuas bênçãos de amor. E convida a cada um de nós, neste momento, a vibrarmos positivamente, a selecionar os nossos melhores sentimentos para este planeta, para cada um dos nossos irmãos que aqui habitam, para que assim juntos, com o Mestre e com os amigos espirituais, unidos em um só sentimento de amor, sairmos vitoriosos e confiantes de que esse aprendizado ao qual estamos passando seja uma lição de amor para os nossos corações, para as nossas vidas, para os nossos espíritos imortais. E assim, o Mestre, pedimos infinitamente que Ismael derrame a sua bandeira, Deus, Cristo e Caridade, sobre este planeta neste momento. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tens uma causa na vida presente, outra fora desta vida. Remonta-se à origem dos males terrestres. Reconhece-se-á que muitos são consequências naturais do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teria evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e do excesso de todo o gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produz a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhe o que semearam, admira-se de se afligir da falta de deferência com os que são tratados e da ingratidão deles. Interrogai friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pela vicissitude e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males, que os torturam, e verifiquem se a mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a previdência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cônspuro das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente,
tanto quanto intelectualmente. Que assim seja. Então temos para a palestra de hoje o nosso irmão Júlio Moura com o tema Desafios Atuais. Hoje sabemos que o nascer é nascer. É lei da vida que nos permite crescer. Nova chance de aprender. Se ontem erramos por não saber reconhecer, agora voltamos e às vezes nos venho sofrer, mas entendemos por quê. A cada efeito uma causa, não se sofre sem razão. Por isso diante da prova tem a resignação. A dor é o preço que cobra a evolução. Vivo agora como se não fosse mais viver. Não perca essa hora, a vida quem faz é você. A vida quem faz é você. Eu ligo o mundo e me vejo na TV. A próxima vítima eu não quero ser. Eu fecho os meus olhos e sinto Deus guiando os meus caminhos por onde eu for. Eu não quero viver feito monstros em cavernas, com medo da própria sombra, com medo da vida, com medo de tudo. Sempre procurando um lugar melhor dentro de mim, um lugar onde eu encontro a paz, um sentimento que me leva a curar, uma fé que me sustenta e cura, cura o meu ser, cura minha vida. Sempre procurando
um lugar melhor dentro de mim, um lugar onde eu encontro a paz, um sentimento que me leva a cura, uma fé que me sustenta e cura o meu ser, cura minha vida, cura o meu ser, cura minha vida. Cura o meu ser, cura minha vida, cura o meu ser, cura minha vida. Perdido no tempo, meu relógio corre como um menino no vento do destino. Sobre as asas do pensamento, um voo sobre a minha lenda, essência, a minha história. Compreender os motivos que me trazem de volta para este lugar. Tantos sonhos perdidos, tantas vidas sofridas, tanto medo em mim. Mesmo que as lágrimas insistam em cair, a minha coragem me faz seguir. Mesmo que as lágrimas insistam em cair, a minha coragem me faz seguir. Volto agora bem melhor, eu aprendi a minha lição na vida que vou seguir. Compreender os motivos que me trazem de volta a este lugar. Tantos sonhos vividos, tantas vidas aprendi, tanta coragem em mim. Mesmo que as lágrimas insistam em cair,
A minha coragem me faz seguir, mesmo que as lágrimas insistam em cair. A minha coragem me faz seguir. Bom, então vamos lá, né? Boa noite aí aos nossos ouvintes aí. Está aí acompanhando a palestra do Grupo Espírito Amor e Vida, GEAV. Esse convite é um grande desafio, né, para o momento atual que nós estamos vivendo, onde nós estamos aqui falando realmente para a maioria desencarnada e apenas 3 encarnados aqui no Centro Espírita, mantendo aí a distância segundo o que foi nos solicitado pelas leis, pelos direitos de segurança, né? Então, foi feito esse convite para eu vir aqui hoje, falar sobre esse tema que eu propus, desafios atuais, que está bem em voga para o nosso contexto. Então, nós vamos lá fazer esse momento de fala, onde a gente vive esse desafio atual, porém proposto há séculos. Segundo Cristo, sempre virão épocas em que nós chamaríamos de apocalípticos, tempos apocalípticos, tempos de transformações, e precisamente no dia 17 de abril, que é esse mês, né, que comemora-se o Livro dos Espíritos, no ano de 1758, surgiu um livro de 506 questões, onde falaria sobre os espíritos trazendo ensinamentos, e o professor Allan Kardec, através de um processo pedagógico maêutico, formula perguntas e respostas, perguntas e assim sucessivamente. Anos depois, precisamente 2 anos depois, surge uma obra revisada, organizada, com mais perguntas, né, com mais questões, né, para nós estudarmos mais sobre o Livro dos Espíritos, trazendo mais ensinamentos, mais formas de nós entendermos sobre o que é a doutrina dos Espíritos, trazida para aqueles que denominam espíritas. O Livro dos Espíritos, então, surge aí com mais perguntas, aonde na questão 728 ele vai falar sobre a lei da destruição. É necessário para que haja uma renovação, uma transformação, destrua-se o velho, surgindo-se o novo. Os pensamentos velhos, pensamentos que ficam encaixotados, os pensamentos que precisam ser renovados para surgir novas ideias, outros espíritos retornam ao proscênio terrestre, trazendo novos pensamentos e ensinamentos. Essa proposta não é uma proposta de pecado, de punição, de castigo de Deus, e sim de renovação. As nossas células renovam-se constantemente, e o nosso pensamento, quanto mais ele se conserva arcaico, quanto mais ele se conserva dentro da caixa, dificilmente a gente vai renovar-se, vai trazer novas ideias em um mundo futuro. Como traz a proposta do filme A Viagem, com o personagem Tom Hanks, fazendo essa conexão, essa transformação, onde trazem os mesmos espíritos em novos corpos, mas muitas ideias ainda continuam arcaicas, fixas. Então, nessa proposta que nós estamos vivendo de dias atuais, que na verdade atual é o dia que estamos vivendo, mas a proposta ela já é antiga, ela já vem sempre desde Cristo. Quando Cristo veio também foi uma proposta diferente, foi um vírus, só que o vírus do amor. Quando Cristo veio ao mundo, houve também uma transformação. Houve a destruição de um mundo velho para um mundo novo. Quando Cristo desceu sobre o planeta Terra, mais de 1000 anos sendo preparado para um sol descer na sombra e não queimar-nos a todos, foi feito todo um preparo para que ele mergulhasse, como alguns espíritos denominam a Terra como planeta sombra. E aqui nós estamos desenvolvendo essa luz de vagalume na imensa escuridão, os pirilampos que somos, individuais, iluminando-se para que um dia ilumine-se a coletividade.
essa coletividade perdeu-se, né? Perdeu o endereço de Deus, perdeu-se no território, perdeu-se no pântano, na selva de pedra, e agora necessário se faz que nós retornamos à caverna de Platão, ou para o ventre, dentro de uma metáfora, em que nós aprendêssemos a vida, aprendêssemos a respirar, aprendêssemos sobre o valor de ficar dentro do corpo, porque nós, num processo de psicossíntese, vamos dizer, o corpo para um lado, a alma para o outro, a matéria ascendendo e o espírito sendo mortificado, e a proposta do Evangelho é que se mortifica o corpo para sobreviver o espírito. E nós invertemos, né? A gente sempre está fazendo essas inversões. A proposta do Evangelho é amai-vos uns aos outros. Nós estamos armando-nos uns contra os outros. E a proposta agora que é que nós saibamos retornar ao lar, retornar à família e aprender a conviver uns com os outros, a olhar, a perceber, a sentir, para que nós, ao sairmos para o campo de batalha, ao sairmos para a luta, para os desafios, nós saiamos mais preparados, mais em condições emocionais. A proposta é que nós alimentamos o nosso emocional, o nosso afetivo, o nosso psiquismo dentro de casa. É que nós saibamos conviver uns com os outros, porque a proposta da vida não é que o retorno ao lar não seja uma morte, não seja uma tristeza, porque se nós observarmos, às vezes os bares estão mais lotados do que as residências. E as propostas até mesmo dos marketing de bebida é que nós pudéssemos levar bebida para casa, e que lar não é um bar, tem que ser separado. E está vendo esse grande desafio. E muitos estão revoltados, porque o financeiro está em primeiro lugar. E o desafio nosso, se nós formos prestar bem atenção, é aprender a viver em família e a lidar com o pouco que temos para não sermos submetidos no ter. Porque a proposta é ser. O ser não pode viver em detrimento do ter. O ter não pode ser mais do que o ser. Porque o ter vai desaparecer e o ser vai ascender. E o desafio nosso é esse. O nosso espírito não pode ficar apagado. Somos seres espirituais vivendo uma realidade física. Então aqui é uma ficção fictícia. A proposta do filme Matrix traz bem isso, onde o que é real e o que não é real. Matrix poderia ser, se nós formos parafrasear a caverna de Platão, seria ali Sócrates, ou aquele homem que sai da caverna e faz uma grande descoberta. Lá traz a metáfora de Morfeu, ou da morte, ou do sono, ou da preguiça, ou do sonho. Aqui é um mundo onde estamos sonhando. O filme Origem também traz essa confusão, que na verdade é uma organização que nós precisamos ter. O que é sonho, o que é real, o que é ficção. Como nós estamos, segundo Joana de Ângeles, e Carl Gustav Jung, no seu estudo psicanalítico da mente, vai dizer que nós estamos mais adormecido, mais dormindo do que acordado. A partir do momento de tempos em tempos que nós somos, eu vou dizer, provocados a acordar, a gente que prefere dormir, muitos irritam-se. Fala que está blasfemando, levam em brincadeiras. Algumas pessoas, eu vejo alguns vídeos, eu evito ver porque eu acho perda de tempo, mas as pessoas agressivas, dizendo que é um golpe disso, um golpe daquilo, esquerda, direita. Na atual conjuntura que estamos vivendo, o único lado que deve existir é do amor. Esses lados que a gente está criando demais, a agressão demais um ao outro, é a prova real de um grande medo. E uma forma de você escamotear, esconder isso, é agredindo. Não tem aí uma fala, um clichê? A melhor defesa é o ataque? Então, quando eu ataco, eu diminuo a sombra do medo para que as pessoas não vejam. Quando eu estou muito apavorado, eu agrido. Quando eu estou sereno, tranquilo, tenho uma fé, como diz o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item primeiro, vai dizer, a fé precisa ser raciocinada. E a doutrina espírita propõe esse raciocínio. A razão, ela já alçou voo, já fez tecnologia e conquistas. A emoção ainda está rastejando, ainda é infantil. Então a gente raciocina e às vezes sente pouco. Mas essa dualidade, razão e emoção, é para caminharem juntas. É para um ajudar a outra. Então quando eu fico muito só na razão, eu esqueço de sentir. E aí então eu crio ferramentas mentais que vão me criar crenças limitantes para que eu viva num mundo paradisíaco, num mundo paradoxal, num mundo paralelo e não entre no mundo real.
E aí esses desafios eles vêm para que eu desafie não o outro, não a política, não o mundo, mas eu desafio o meu universo interno. Fazer essa incursão, esse mergulho interno, ele é desafiador. Ele é muito desafiador. Porque eu preciso mergulhar em mim, conhecer a minha sombra, identificá-la e, ao ser identificada, eu ver como eu vou fazer para elaborá-la. Porque se eu me perguntar o que eu vou fazer depois que tudo isso passar, que aprendizado eu tive? Porque toda lição, se eu não aprendo, terei que repeti-la. E se eu ficar repetindo, eu vou ter que procurar uma outra escola, porque essa escola não aceitará mais a minha presença, porque a minha disciplina, a minha capacidade não comporta, porque todos dessa escola vão. Aqueles que não forem serão levados para outros tipos de escola, para outros lugares, como diz o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1. Há muitas moradas na casa do Pai, então nós iremos para outras moradas, porque esse planeta passa pela regeneração há 50 anos, já está desenvolvendo-se. E aqueles que não acompanharem esse processo, essa evolução, não ficará. Então os que ficarem, agradeçam, não reclamem. Os que suportarem, outra coisa, que pode parecer insano que eu vou falar, mas nós precisamos ser gratos por nós estarmos em condições de viver esse período, porque nós não estamos vivendo esse período sem ter sido preparados. Nós somos preparados, alertados, avisados e bem organizados para isso. Então não há motivo de criar pânico ou desespero, mas agradecer por estarmos passando por esse processo e Deus estar nos dando essa oportunidade, porque, segundo o Livro dos Espíritos, esse período de catástrofes, de transformações, é porque é a hora da humanidade dar uma avançada. Está muito moroso, muito preguiçoso, muito demorado. Então chegou o momento. E se nós estamos nesse momento é porque nós fomos escolhidos para isso. Ninguém está aqui agora nesse período de paraquedas. Tanto quanto quem desencarna, tão quanto aqueles que ficam. E que a gente saiba aproveitar bastante esse momento para ver o que isso quer nos ensinar. O que isso quer nos mostrar. O que isso quer nos dizer. Por que eu estou aqui? Não é só ir para casa, vamos esperar acabar a quarentena. Será que eu não acordei? Estou pensando nisso. Vamos esperar passar esse momento, depois a gente faz isso. Não. Vamos voltar para casa, vamos refletir. O que isso quer nos dizer? O que isso quer nos mostrar? Qual é a proposta desse período? O que eu vou fazer depois de tudo isso? O que eu aprendi? O Evangelho segundo o Espiritismo está dizendo tudo lá. Não é nada assustador, não é nada novo, está tudo lá. É só a gente ler. Quem não é espírita, dá uma procurada no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou dar uma sugestão do capítulo 16. O capítulo 16 do item 14. Lá no item 14 está assim, o desprendimento dos bens terrenos. Você vai no primeiro parágrafo do item 14, os espíritos estão dizendo: nós nos devemos uns aos outros. E a regeneração só será possível se nós ajudarmos uns aos outros. Portanto, logo se lê que os espíritos desencarnados estão em concomitante caminhar com os espíritos encarnados. Um precisa do outro. Então, eles também, para evoluírem, para alcançar uma escala maior, eles voltam para cá, voltam ao proscênio terrestre para nos ajudarem, para que nós possamos também crescer e evoluir. Então, estão junto conosco. Façamos as nossas preces, as nossas orações. Uma vez eu vi uma frase que é mais ou menos assim: a oração é como o sândalo, aquela árvore perfumada, ela perfuma a lâmina do machado que lhe dilaceram as fibras, ou seja, ameniza, transforma. Um micro-organismo invisível foi preciso vir para que aqueles que vivem somente no concreto percebam que o abstrato é maior do que o concreto. Um micro-organismo que nós não vemos pode tombar milhares de vidas. Portanto, mostra que nós não estamos no controle. Desestrutura toda um arsenal de um capitalismo, propõe um socialismo, embora muito desorganizado, que é complicado, ao dividir rendas, sofrem uns e fica em cima outros. A proposta é que todos nós sejamos parecidos, próximos. A diferença nossa uns dos outros será na condição evolutiva. Isso aí não tem como misturar. Aquele que já alcançou, que já estudou mais, que trabalhou mais, esforçou-se mais, esse realmente ele vai à frente. E todo aquele que vai à frente, ele derruba um mato. Ele vê os bichos primeiro, ele arranca os tocos,
Ele abre caminhos para nós, como são os grandes missionários, Lao Tse, Siddhartha Gautama, Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., e sem falar em Platão, Sócrates, Jesus, entre outros, que vieram preparando caminhos para nós. E que hoje também, na atual situação, existem também esses, que mostram grandes testemunhos, que morrem lá na frente, que são os primeiros a passarem por certas dores e sofrimento. Espíritos esses preparados para vir ao mundo, prepará-lo para nós. Quando a gente lê o Evangelho, ele vai falar que existem os trabalhadores do capítulo 21, da primeira hora, segunda hora e terceira. Nós somos os trabalhadores da última hora, porque muitos já prepararam a estrada para nós, o caminho para nós. Nós estamos vindo com muitas coisas prontas já. A gente só precisa dar continuidade. Eu costumo fazer uma metáfora como se fosse nas Olimpíadas. Eu não lembro o nome daquela prova em que eles correm numa pista oval, em que eles correm até certo quilômetro e passam o bastão para o que está na frente. Eu faço essa metáfora. Eles vieram passar o bastão para nós e nós estamos correndo para passar para o próximo. Aí a minha pergunta fica como uma incógnita. O que eu vou deixar para as próximas gerações? Eu me lembro que em 1885, o índio Seattle escreveu uma carta ao presidente Abraham Lincoln, quando ele dizia o seguinte: o homem branco continua poluindo a tua própria cama e hás de morrer uma noite sufocado nos teus próprios desejos. Olha só a época que foi escrito. E tudo se repete, tudo é a mesma coisa. Eu vejo um museu de grandes novidades, falava Cazuza na sua música, Em Tempo Perdido, o tempo não para. E a gente está repetindo tudo. O que será de novo que eu vou trazer? Então essa proposta atual é para renovar, é para vir o novo. Tudo bem que nós não vamos sair às ruas gritando, que bom que está acontecendo. Não é isso. Mas dentro de nós, na nossa intimidade, nós sabemos agradecer a Deus para que eu esteja vivendo esse momento apocalíptico, vamos dizer assim, para que eu me transforme. Porque o que valeria a vida se eu voltar daqui a 50 anos do mesmo jeito, a mesma coisa, na mesma proposta, no mesmo pensamento? Por isso que a vida vai perdendo um pouco o sentido, não por ela em si mesma, porque a vida em si mesma é invisível. O que nós vemos são seres que dentro do qual a vida lateja. Mas a gente não vê a vida do tamanho que ela é, do tamanho da sua proposta. A vida ela é dimensional, a gente não consegue percebê-la, então a gente diminui. A gente põe ela do tamanho que a gente consegue perceber. Nós não vemos o mundo que existe, nós vemos o mundo que acreditamos, de catástrofe, de destruição, de disputa. Tem muita gente brigando pelo financeiro, no total desespero, no momento em que a proposta é despertar para o financeiro da alma, para a riqueza do espírito. Por isso que Davi no Novo Testamento diz: coloca o teu tesouro onde estiver o teu coração, porque onde estiver o teu coração estará aí o teu tesouro. E esse tesouro tornou-se ferrugem e corroeu as carnes do coração, e a gente se perdeu no materialismo dialético. Se perdeu na escuridão das trevas da nossa própria ignorância. E sendo que a proposta nossa é desenvolver em nós a sabedoria, não fora, ela já existe em nós, só precisa ser despertada. João diz isso. Quando você vai ler os evangelhos, a Bíblia, está escrito lá: tudo já vos foi dito. Nós não tínhamos maturidade para compreender. Se a gente pegar o capítulo 1 do evangelho, item 3, eu sei que todo mundo vai lá olhar, está lá assim, ó, Jesus. Ele vai dizer o seguinte: para entender o que Jesus falou, é preciso passar pela experiência da ciência. Bom, logo vê que se passar pela experiência, teria que ter uma vivência. Na época de Jesus, não tínhamos uma ciência apurada. Então, para eu entender esse processo, teríamos ou temos que reencarnar-nos, para eu poder entender. Voltar, ir e vir, vou lá, aprendo, absolvo, trago para cá. A partir do momento que os que aqui já se encontram trazem a mensagem, ela faz uma conexão com o que eu já tenho armazenado, e isso vai despertando. Por isso que estudiosos da fisiologia trouxe para nós aí o Sigmund Freud, quando vai estudar o inconsciente. Freud traz o inconsciente dentro de uma fisiologia, portanto, médico da fisiologia. Ok. Joana de Anjos, no seu livro Autodescobrimento, uma busca interior, e no livro Vida, Desafios e Soluções, ela traz o inconsciente no todo, das reencarnações. Jung, também da psicanálise,
trazendo algumas outras informações além da psicanálise de Freud, ele vai dizer o inconsciente coletivo. E eu vou parafrasear o inconsciente coletivo de Jung para o consciente adoecido, que nós estamos vivendo. Achamos que já estamos despertos, que já somos hábeis, tão inteligentes, e se perde em tantas trevas da ignorância. A inteligência está no Livro dos Espíritos, na pergunta 71 e 72. Podemos depois dar uma estudada. Os Espíritos dizem que a inteligência vem do universo. Depois, o filósofo Huberto Roden, no seu livro, vai trazer para nós do Homem Integral, no ano de 1980, ele vai dizer o seguinte, que essa inteligência que vem do universo, ele traz um estudo do universo. Ele diz que o universo é a unidade junto ao verso. O verso, o verbo, a fala, a existência, o corpo e a unidade. A união do espírito nele mesmo. Pegando essa unidade, nós vamos estudar a palavra indivíduo. A etimologia do latim indivíduo quer dizer não dividido em dois. Nós somos únicos. Nós somos um universo miniaturizado. Não há outro de nós. Olha a sabedoria. Nunca existirá outro de nós. Portanto, Jesus, no capítulo 19, afirma de novo no item 1. Vós sois deuses. E ele ainda diz mais. Podeis fazer como eu. E até mais. Por isso que ele diz, sede perfeito como vosso Pai, no capítulo 17. Sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. Mas a perfeição para nós aqui ainda é imperfeito. Então, essa proposta nossa aqui de perfeição é ser perfeito dentro da imperfeição. É aquilo que eu consigo fazer. É aquilo que está dentro da minha habilidade. Mas não quer dizer que eu tenho que ficar ignorando. Porque às vezes a gente confunde livre-arbítrio em viver na arbitrariedade. Livre-arbítrio, segundo Pietro Baldi, no seu livro A Grande Síntese, o primeiro livro que precisa ser mais estudado, é importantíssimo, ele diz o seguinte, que a gente vai ficar feliz por algum tempo viver na subconsciência. Uma hora a gente vai ter que despertar e a gente não vai suportar mais. A gente vai ter que arrebentar essa parede. Eu trago até um pensamento que escrevi pensando sobre isso, que é assim. A sombra do pensamento descansa ao passado, sobre os escombros de ideias que dormem, nos calabouços de nossas memórias póstumas. Exausto das lutas e dos holocaustos, entrego-me à cruz e deixo-vos a minha espada banhada de suor e lágrimas. É a nossa história reencarnatória. A sombra do meu pensamento descansa tudo isso. Essas coisas que eu vivenciei. E eu fico preso a isso. É como se nós tivéssemos uma cauda espiritual que desenvolve-se no passado. A partir do momento que eu existo no presente, por que eu tenho que ficar alimentando o passado? Essa culpa incomensurável que pesa sobre mim como um dorso. Como uma canga no meu pescoço em que dificulta a minha caminhada. E por que eu tenho que ficar preso a isso? Algumas pessoas, quando vêm ao consultório, falam, você trabalha com o passado? Você está sofrendo agora ou no passado? Eu estou sofrendo agora. A dor é de onde? Tem 10 anos. Percebe-se que a mente não cria essa distância, porque está presente. Está presente. Aconteceu lá, mas o tempo é uma ficção. É uma ampulheta que se vira o tempo todo, mas a areia continua caindo e se virar é a mesma areia que escorre. São as mesmas ideias que cobrem o nosso conteúdo psíquico, a nossa psique, que quer dizer conteúdos que alimentam dentro da nossa mente. A psique traduzindo alma. E essa alma precisa transformar-se. Então, se eu ficar muito ligado ao que já passou, ao que eu já sofri, eu não vou caminhar. Eu vou desencarnar e vou ficar preso ao sofrimento. E esse sofrimento configurar-se-á, ele vai tornar-se uma vida. E os espíritos desencarnados vão perceber que eu estou plasmando isso no meu perispírito, essa ideia fixa, e eles vão criar uma forma ali para você alimentar-se daquilo. Um monstro, uma figura, tal qual André Luiz no livro Nosso Lar, que viu um espírito com um cordão enorme. Portanto, a gente vai criando isso no nosso psiquismo material, e ao desencarnarmos, nós vamos carregar isso por longos anos e séculos, pensando dessa forma. Então, nós mergulhamos com essas histórias do passado. A proposta é que nós saibamos viver o agora. A proposta é agora. Eu tive uma relação passada, e aí vai para uma relação nova, traz o passado junto, a gente vai chamar isso de sombra. E você não vive, você está relacionando com The Walking Dead.
um zumbi, um morto-vivo. Os casamentos vão perdendo a vigoridade porque estão relacionados lá com a mãe e o pai, o conflito que viveu, e não traz para o real a infância quando tem o ciúme, a baixa estima, medo de perder. Não tem como eu perder o que nunca foi meu. Ninguém perde o que não possui. Nós pertencemos ao amor. Agora preciso saber se o amor pertence a nós, ou se é a dor, ou se é o ódio, se é a vingança. E você fica olhando sempre para as coisas ruins. E um monte de coisas boas acontecendo e a gente olhando para o desastre, para o sofrimento, para a dor. E se eu fosse fixar no que estava comigo agora, eu não conseguiria estar aqui. Porque eu estou com labirintite, eu nem conseguiria ficar em pé. Por isso eu estou sentado e peço desculpa. Mas em nenhum momento eu estou tonto e estou conseguindo falar com vocês. Então, às vezes, a gente precisa enfrentar isso. A gente precisa enfrentar esses infartos da vida que param o nosso coração para a gente perceber um outro lado da vida. E eu vou ficar morrendo. E se não morreu é porque não é hora de morrer, é para estar vivo. E se eu estou vivo, então que viva. Não fica lamentando o que passou, reclamando o que passou, enquanto os espíritos lutam para que a gente viva. Luiz Sérgio, no livro A Cabana dos Sonhos, ele dizia o seguinte: o mundo só não é pior porque eles oram muito por nós. Aí eu faço a pergunta: será que nós oramos pelo mundo? Agora sim. Precisou a dor vir e avisar: ó, acorda. Perguntaram numa literatura bíblica que eu li, não me recordo onde foi, mas enfim, em que pergunta-se ao pastor: você conduz 100 ovelhas, e como é que você faz se uma se perder? Porque foi confiado 100, você não pode deixar uma fugir. Ele diz o seguinte: bom, se me confiaram 100 ovelhas, eu vou conduzir as 100 ovelhas. E se uma sair, você vai perder as 99 para ir atrás? Ele falou: não, eu fico com as 99, eu tenho um cão. O cão vai atrás e me traz. Traduzindo, o sofrimento. Vem atrás buscando as almas que se perderam aqui na poeira cósmica que caiu na Terra. E a proposta é essa, que nós saibamos lidar com esses desafios atuais para eu crescer, para eu desenvolver-me nessa proposta crística. Cristo não é religião. Cristo é filosofia de vida. A partir do momento que eu coloco Cristo do tamanho de uma religião, eu diminuo ele de tamanho e coloco ele no meu templo e mato ele no outro templo. O templo que está sendo proposto para nós hoje é o templo interno. Na verdade, sempre foi. Por isso que Jesus fala: do que adianta lavar as mãos se por dentro são sepulcros apodrecidos? Então a proposta é essa: voltar para dentro de nós e ver que sepulcro é esse que ele fala. Caiados, destruídos. E a gente está preocupado com a aparência. A proposta é esse mergulho interno. O templo. Eu vi uma crítica hoje de um artista da música, em que ele fala assim: Deus falou para ninguém ir para a igreja. É uma crítica, né, que ele fez, mas que eu lendo aquilo lá, eu não me senti incomodado. Eu não sei qual foi a proposta dele, se foi uma proposta anticrista, se foi uma proposta irônica, mas eu entendi o seguinte, que templo maior que existe é o templo interno. Porque Jesus não foi perseguido e morto por ateus, e nem por quem não o conhecia, e sim pelos que conheciam. Quando Eurípides Barçanufo desdobra-se e encontra-se com Jesus, e quando ele vê Jesus triste, dentro da percepção dele, talvez não seria uma tristeza, mas seria uma reflexão, e eu prefiro entender assim. Então ele pergunta por que ele estava daquele jeito. Aí é por aqueles que não conhecem o teu evangelho? Cristo responde: não, é por aqueles que conhecem e não o praticam. E aí, em cima disso, eu criei um pensamento assim: nós somos práticos na teoria e ateus na prática. Então, a teoria, a gente é religioso, mas na prática tornamos-nos ateus. Essa proposta é para a gente transformar. Se eu não transformar, eu não vou seguir a linha da evolução. E a proposta do planeta é transformar-se em regeneração. O que quer dizer regenerar? Transformar-me, transformar constantemente. Não de uma forma alucinada, alienada, mas concomitante, gradativo, construindo cada pedaço. Desconstruir para construir. Porque se eu não desconstruir, eu não vou reconstruir o novo. Eu vou apenas colocar camadas por cima. E uma hora desaba porque fica fofo. Vamos pegar lá o viés da construção, né? Eu me lembro que quando o menino chamava de sapata, você construía para baixo, colocava concreto para depois subir.
Preciso é que eu faça isso. E se eu não fizer essa estrutura interna, eu vou chamar essa estrutura interna, parafraseando o momento atual, a infância. Como é que está sendo trabalhado os dias atuais com a criança? Quais são os pensamentos que eu deixo para ela? Quais são as coisas que eu escrevo no meu Facebook, no meu Instagram? O que eu coloco lá no meu perfil que elas veem, que elas copiam? O que eu digo para os meus filhos no momento atual que nós estamos vivendo? O que, a hora que acabar a quarentena, a gente vai fazer tudo que não fez? Ou vamos aproveitar? A gente está vivendo quarentena. Moisés foram 40 dias, 40 anos, 40 anos para que as pessoas se transformassem, 40 anos para que elas percebessem o que Moisés trazia. A gente está vivendo agora esse ciclo. E olha que a proposta é para que a gente se transforme. Se nós não nos transformarmos, situações adversas e provocadoras e desafiadoras virão maiores. Até porque existem espíritos que estão se transformando. E para que eles não sejam prejudicados, aqueles que não transformarem-se, aqueles que não evoluírem, não poderão ficar aqui. Porque não é justo para aqueles que amam, que aqueles que perdoam, que aqueles que conseguem viver uns com os outros em harmonia, porque esses vão atrapalhar. O tempo deles foi dado. O tempo deles, ou nós, foi permitido. Então precisa saber se a gente vai aproveitar ou não. Porque nem no plano espiritual, aqueles espíritos que vivem próximos a nós, inferiores, adoecidos, não ficarão mais aqui nessa energia da Terra. Eles não ficarão mais próximos de nós, porque até eles serão retirados, para que a energia flua, para que o amor flua, para que o pensamento elevado construa-se mais forte e mais poderoso. Eu quero ir encerrando com vocês essa nossa fala, essa nossa proposta de desafios atuais. Aí a pergunta fica, a começar por mim e direciona a vocês, o que eu tenho aprendido com essa proposta agora da quarentena, desses dias desafiadores? O que eu vou fazer depois que tudo isso passar? Como é que está a minha esperança? Ela existe ainda? Como é que está a minha fé? Ela estruturou-se mais ou enfraqueceu? Então eu escrevi um pensamento que eu vou dizer para vocês, mas antes eu quero deixar uma frase minha. Nunca deixe de fazer de você mesmo a sua melhor companhia. A pior solidão é quando eu me abandono. E a outra frase que me veio nesse período em que eu fico em casa e preciso trabalhar a minha reflexão, mergulhado no meu mundo interno, é isso. A perseverança estrutura a engenharia da fé. Muita paz, fica com Deus todo mundo. Tenhamos uma excelente semana e que grandes desafios possa fazer de nós gigantes de almas, melhores do que como nós já fomos. Deixando uma fala de Paulo, que para mim foi o martírio da fé e da prova de resistência ao amor ao Cristo, quando ele dizia: Senhor, o que queres que eu faça? Obrigado. Então, agradecemos ao Júlio Moura pela presença aqui conosco, nos trazendo um pouco dos seus conhecimentos à luz da doutrina espírita. E nesse instante queremos pedir e agradecer também a cada um de vocês que acompanharam conosco essa palestra. Sabemos que neste momento a Casa Espírita precisa estar fechada, mas as nossas atividades assistenciais não fecham. A gente continua com a Rua Solidária e a Sopa Fraterna, levando aqueles que necessitam deste alimento que se encontra nas ruas. Então, pedimos e contamos com cada um de vocês que nos acompanha, que possa ler, essa descrição aí que está aparecendo para vocês. Tem várias formas de doar, desde a mão de obra até alimentos, doação pela conta bancária, e a maior de todas elas que são as boas vibrações, para que possamos enviar ao nosso planeta. E já aproveitando a oportunidade, possamos agradecer ao nosso amado Mestre Jesus pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para agradecer pela vida. Vida essa que nos é concedida a cada amanhecer do sol, a cada raiar da luz solar. O amor bate ao nosso coração, renovando as nossas forças, tocando profundo a nossa alma, envolvendo todo o nosso ser. E em gratidão a este amor que cura,
este amor que transforma, este amor que liberta, que pedimos a Jesus, os seus espíritos amigos, emissários da luz, que leve a cada canto do planeta a paz, a esperança e a fé, renovando a força e as energias de cada irmão que se encontra em aflição. Que seja o abraço amigo, a força necessária a cada um, fortalecendo aos irmãos que se encontram enfermos, aos irmãos que cuidam e curam de cada um nos hospitais. Pedimos, amigo espiritual, também por aqueles que desencarnaram neste momento, nesses dias, que a espiritualidade amiga os acolha com muito amor e muita paz. E pedimos também por cada familiar que devolveu ao plano espiritual os seus entes queridos. Que Mãe Santíssima cubra com o seu manto sagrado de amor a todos nós e que assim seja.